Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo que eu vou ler, o proposto para o dia, é Jeremias 28. E farei essa leitura aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Jeremias 28, aqui nesta tradução, tem como título o falso profeta Ananias. Versículo 1 começa da seguinte forma: No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que prenderam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como o verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor: É deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Ananias: Assim diz o Senhor: Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Leitura de Jeremias capítulo 28. Aqui nesta Bíblia existe um comentário associado ao capítulo que diz que, após a conquista de Jerusalém em 597 a.C., Nabucodonosor saqueou o templo, levou o rei Joaquim e muitos outros judaístas cativos e designou Zedequias rei. 4 anos depois, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, fez uma predição no templo diante dos sacerdotes e do povo, estipulando que em 2 anos os objetos do templo, Joaquim, também chamado de Jeconias, e os exilados retornariam. A resposta de Deus por meio do profeta Jeremias foi que os cativos permaneceriam no cativeiro e que Ananias, por haver mentido para o povo, morreria naquele mesmo ano. 2 meses depois, isso aconteceu. Um selo de Ananias foi descoberto em Jerusalém. A inscrição, rodeada por uma borda ornamentada com romãs, traz a seguinte inscrição: pertencente a Ananias, filho de Azur. Interessante essa nota histórica. Outro comentário aqui, na Bíblia de Estudo Andrews, relacionado a este capítulo, diz o seguinte, relacionado aos versículos 8 e 9. Deus havia chamado os profetas para conduzir a nação de volta para si. Quando a nação não se arrependia, sobrevinha a catástrofe predita. A responsabilidade dos profetas que prediziam paz era mostrar se alguma de suas profecias já havia se cumprido.
O cumprimento de uma profecia é um dos 4 testes, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, para determinar a genuinidade de um profeta. E aqui na Bíblia de Estudo NTLH, também um comentário relacionado ao capítulo 28 de Jeremias, diz que este capítulo traz um exemplo concreto do conflito entre Jeremias e outros profetas. Jeremias e Ananias representam opções políticas diferentes. Jeremias defendia a submissão ao rei da Babilônia como única forma de sobrevivência. Ananias acreditava na independência política do reino de Judá e anunciava que o poder do rei da Babilônia havia acabado. Ananias pregava que o exílio teria pouca duração. Jeremias insistiu nos 70 anos. No capítulo 29 a situação se repete, só que desta vez com o profeta Semaías. E por fim, aqui na Bíblia King James atualizada, diz o seguinte, associado a este capítulo. Aqui as Escrituras nos deixam ver uma batalha entre o verdadeiro profeta de Yahvé, Jeremias, contra um falso profeta chamado Ananias. Fato ocorrido no ano 593 a.C., no início do reinado de Zedequias. Curiosamente, o nome Ananias significa Yahvé é misericordioso, o que faz sentido na medida em que, embora totalmente enganado em suas interpretações quanto à vontade de Deus, o próprio Senhor não tardaria a fazer retornar todos os exilados de Judá e os utensílios do templo. Ananias morreu no 7º mês. Aquele que falsamente profetizara a restauração de Israel dentro de 2 anos, morreu no prazo de 2 meses. Essa foi a leitura de Jeremias capítulo 28, juntamente com alguns comentários desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus sempre e até o meu próximo vídeo.